Olá, que bom estarmos juntos para mais um tempo de aprendizado da Palavra de Deus. Hoje eu quero começar falando com você sobre a igreja e a crise que ela vive como instituição. Todo mundo sabe que a igreja evangélica, a igreja de Jesus, está sendo grandemente questionada e atacada e desacreditada. Muitas vezes com razão, diga-se de passagem. Nós temos um universo de pessoas que são os participantes frustrados. Estão ali, mas não mais de corpo e alma. Estão cansados, estão decepcionados. Nós temos também aqueles já que estão na fase do nomadismo, buscando algo mais, buscando alguma outra experiência mais significativa. E nós temos também os desertores, aqueles que definitivamente abriram mão e não querem mais saber da igreja. E são pessoas feridas, são pessoas que têm razão no seu descrédito e na sua postura, de certa forma. Mas a comunidade, a igreja, continua no plano de espiritualidade de Jesus. Jesus não mudou isso. Descartar a igreja não é uma opção. Alguma outra coisa precisa ser feita. Nós estamos conversando em uma minissérie de 3 mensagens, olhando para Lucas 6, 12 a 19, para o plano espiritual de Jesus. E minha intenção nessa série é apresentar e motivar você a experimentar e viver a espiritualidade que Jesus viveu e ofereceu para nós. Uma espiritualidade, uma vida espiritual que confere verdadeiro significado e sentido, que faz diferença, que causa diferença no mundo, que honra a Deus e que o próprio Jesus vivenciou. É uma espiritualidade para ser vivida olhando para o modelo de Jesus em Lucas 6, 12 a 19. Quero ler a passagem com você. O texto diz assim: Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. E Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, que tua palavra venha de encontro ao nosso coração, à nossa vida e às nossas necessidades, e nos leve a uma vida que te agrade ainda mais, para o teu prazer e a tua glória. Em nome de Jesus eu peço. Amém. A espiritualidade de Jesus, que somos convidados a seguir, está dividida em 3 momentos, em 3 experiências interligadas. Jesus viveu momentos de isolamento, momentos em comunidade e momentos de ministério. E esse é um ciclo ininterrupto que deve se formar em nós também, que nós também podemos e devemos viver. À noite, o texto diz, foi o tempo de Jesus de estar a sós com o Pai. É o tempo do nosso contato, assim como Jesus com o Pai e nós diante dele como seus filhos. Uma conexão estável, estabelecida na cruz do Calvário. Nós entramos num relacionamento estável e permanente com Deus, uma conexão que não cai, através de Jesus Cristo e do que Ele fez por nós. E então passamos a ter momentos diários a sós com Ele, olhando para Jesus e descobrindo as seguintes considerações. Primeira, esse tempo diário com Deus precisa ser prioridade em dias atarefados. Nós vimos na mensagem passada que esses momentos, como Jesus fez, precisam ser exclusivos. Precisamos nos desconectar no monte. Precisa ser na madrugada, afastados de pessoas, afazeres e mídias. Esse tempo é um tempo de relacionamento, de contato pessoa a pessoa, pessoa de Deus comigo e eu com Deus. Requer muita disciplina. Jesus se disciplinou para ter esse tempo, nós também precisamos. E requer o alvo da obediência. Jesus
vivenciava seus momentos a sós com Deus para que tivesse capacidade e poder para viver uma vida de obediência. Partindo para a seguinte etapa, é a etapa da comunidade. É que na manhã, após passar a noite a sós com Deus, Jesus forma a sua comunidade e se encontra com aquelas pessoas que estão na mesma página que ele. E a seguir, ele vai para a terceira esfera de relacionamento, que é relacionamento com o mundo, o ministério aos necessitados. Eu quero gastar esses minutos com você pensando na comunidade. O segundo momento, a segunda esfera de prioridade da vida de Jesus e nossa, tem que ser a própria comunidade de Jesus. É o que nós vemos nos versículos 13 a 17. O Senhor Jesus Cristo pela manhã chama discípulos, escolhe, se reúne com eles, designa seus apóstolos. E daqui nós vamos tirar então alguns princípios sobre a comunidade de Jesus. Como viver, como interagir, como desfrutar de uma comunidade que seja saudável e que vale a pena. Porque, como eu disse, ela está em descrédito. Muita gente está procurando algo diferente, muita gente já abandonou e saiu do barco. Olhando para esse texto, quais são os princípios para você desfrutar de uma vida em comunidade, uma comunidade saudável? Em primeiro lugar, o primeiro princípio é que a comunidade saudável de Jesus, ela sempre brota da intimidade com o Pai. No versículo 13, quando Jesus chama seus discípulos, o texto diz que ele faz isso ao amanhecer. E ao amanhecer, após ter passado a noite orando a Deus. Em primeiro precisa haver a intimidade com Deus. E depois a intimidade com o seu povo. Quando eu chego na comunidade, da onde eu vim? Eu vim do meu tempo com Deus. E precisa ser assim. O isolamento, o tempo com Deus, sempre vai nos convidar para a comunidade. Por mais que nela encontremos desafios, problemas, chateações, no nosso tempo a sós com Deus, nós ganhamos a noção de que somos parte de uma família. É imperfeita, mas somos parte dela. E nós também somos imperfeitos dela participando. Na nossa intimidade com Deus, ganhamos a noção de que desejamos viver algo juntos com a família de Jesus. Então, a comunidade de Jesus, ela brota da intimidade com o Pai, no sentido de que ela nasce dessa intimidade. Da intimidade com o Pai se desdobra a intimidade com o seu povo. Sabe, nem toda pessoa que está na comunidade de Jesus está ali porque tem intimidade com o Pai. Na comunidade de Jesus estão presentes os religiosos, que não têm vida nenhuma com Deus. Estão na igreja, mas não têm uma verdadeira experiência espiritual. Estão por estar. Não sei, espero que não seja esse o seu caso. Mas, por outro lado, toda pessoa que verdadeiramente tem uma intimidade com Deus Pai, estará em intimidade com a comunidade do Pai Celestial, que é a comunidade de Jesus. A comunidade de Jesus brota da intimidade com o Pai. E ela também brota no sentido de que ela depende da intimidade com o Pai. É na intimidade particular com Deus que nós somos sustentados para vivermos na comunidade de Jesus. É mais ou menos como muitas pessoas dizem hoje: olha, para estar na igreja você tem que olhar para Jesus e não para as pessoas. E é mais ou menos isso. De fato, pelo tempo com Deus e pela nossa comunhão com Deus, nós firmamos nossa intimidade e identidade espiritual. E isso é fundamental. Porque no isolamento com Deus, que tem que vir antes da comunhão com a igreja, nós então nos percebemos como filhos amados e filhas amadas de Deus, consolidados nisso, e não precisamos esperar que sejamos autenticados pelas pessoas da igreja, sejamos valorizados por elas, sejamos reconhecidos por elas. Porque quando nós esperamos receber da igreja aquilo que só Deus pode nos dar, o resultado com certeza vai ser a decepção. Porque ninguém na igreja vai nos amar como o Pai nos ama. Ninguém na comunidade de Jesus vai nos dar a valorização que o Pai nos dá. Então, em vez de experimentar relacionamentos gostosos, duradouros, que se fortalecem com o tempo, nós acabamos
entrando em ruptura, desespero, tristeza crescentes, procurando na comunidade pessoas capazes de satisfazer nossos desejos mais profundos, que é só a intimidade com Deus que pode se satisfazer. Então, a esperança de uma igreja perfeita, de uma comunidade perfeita, é uma esperança falsa. Só entrega decepção, fadiga, depressão. Um outro aspecto dessa verdade é mais ou menos o seguinte: o amor do Pai por nós motiva e retroalimenta o nosso amor pela sua comunidade. O que nós fazemos na igreja e precisamos fazer na igreja é reproduzir uns para os outros o amor que temos recebido do céu, do Pai Celestial. Na comunidade de Jesus nós somos chamados a devolver na mesma moeda aquilo que o Senhor nos dá e não aquilo que os outros nos dão. Na comunidade de Jesus nós somos chamados a fluir o amor do Pai por nós. Veja que o próprio Jesus praticou isso. Era a intimidade consolidada de Jesus com Deus, a satisfação que Jesus encontrava em Deus, que fazia com que Jesus se mantivesse firme na sua comunidade de discípulos até o fim. O Evangelho de João, capítulo 13, é um texto extraordinário nesse sentido. Preste atenção no que a palavra de Deus diz. O texto diz assim: sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Jesus tinha consciência da sua intimidade com Deus, da sua aceitação perante Deus e do seu vínculo eterno com o Pai Celestial. O versículo diz então, versículo 1, sabendo disso, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 2 diz que estava sendo servido o jantar. O diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. E Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus, estava voltando para Deus. E aí o versículo 4 é extraordinário, porque o texto diz que Jesus, sabendo disso tudo e reconhecendo o seu vínculo com Deus, a autoridade que Deus que tinha dado a ele e a certeza de que ele estaria com o Pai para sempre, o versículo 4 diz que Jesus se levanta da mesa, tira a sua capa, coloca a toalha de um escravo em volta da sua cintura. E então ele derrama água numa bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. O que está acontecendo aqui é que o Senhor Jesus Cristo, como sempre fez e novamente, está se alimentando da sua comunhão com Deus para manter o seu vínculo com a comunidade de discípulos. É por causa da certeza de que Deus o amava, de que Deus tinha um plano, de que ele estaria para sempre com Deus e que ele é aceito por Deus, que ele faz parte da comunhão com o Pai. Isso o leva a lavar os pés dos seus discípulos, servi-los e participar da comunidade até o fim. O texto disse, amou-os até o fim. O segundo princípio para que a comunidade de Jesus seja saudável e você faça parte de uma comunidade saudável e que a sua comunhão com a comunidade seja saudável, está aqui no versículo 13. É que a comunidade de Jesus, ela se centraliza no discipulado de Jesus. Então, em primeiro lugar, a comunidade de Jesus brota da intimidade com o Pai. Em segundo lugar, a comunidade saudável de Jesus está centralizada no discipulado de Jesus. 3 palavras me chamam a atenção no versículo 13. Depois que amanhece, Jesus chama discípulos, escolhe 12 e designa os apóstolos. Chamou, escolheu e designou. Pense um pouquinho nesses 3 termos. O texto diz que Jesus chamou, ele convocou. A palavra aqui é chamar alguém para si mesmo, intimar, trazer para si. Jesus trouxe para perto de si o seu grupo maior de seguidores. Depois diz que ele escolheu, e aqui é uma palavra um pouco mais específica, ele selecionou daquele grupo grande, daqueles muitos, ele selecionou alguns para um ofício. Dentre um grupo grande de seguidores, ele elegeu 12 para algo mais específico. E o texto diz que ele designou os apóstolos.
A palavra designar aqui é nomear, é dar um nome a alguém, é designar para algo específico. No sentido geral, os apóstolos somos todos nós, somos os missionários, os enviados. Num sentido específico aqui, são aqueles 12 que têm o ofício, a função e a tarefa peculiar de serem apóstolos de Jesus. Mas no sentido de representantes, todos nós somos nomeados. O que essas três palavras significam para nós e o que elas têm a ver com a comunidade de Jesus? Primeiro, a comunidade de Jesus é aquele grupo de pessoas chamadas para segui-lo de perto, para estar perto dele. Quando você tira essa referência do Jesus a ser seguido, a comunidade se perde, ela vira outra coisa. Em segundo, a comunidade de Jesus é a comunidade daqueles que ele escolhe, e ele escolhe não os bonzinhos, mas os maus, não os saudáveis, mas os doentes, não os justos, mas os pecadores, pelos méritos dele mesmo. Ele escolhe para participar do reino dele, para serem súditos dele, para conhecerem seus caminhos, seus planos e cumprirem a sua vontade. E terceiro, a comunidade de Jesus são aqueles que foram nomeados, foram designados, foram intimados a refletir quem ele é, propagar a sua mensagem. Então a comunidade de Jesus é saudável quando ela está centrada no próprio Jesus. É um grupo de pessoas que estão perto de Jesus e querem estar perto dele, querem conhecer seu plano de vida, suas tarefas, a sua missão, e querem refletir e espelhar quem ele é, ser como ele é, imitar o seu caráter e cumprir a sua tarefa neste mundo. É esse o seu objetivo de vida? Essa é a razão pela qual você está na comunidade de Jesus? A comunidade saudável de Jesus está centrada na semelhança com ele e no discipulado dele. Nós temos aqui um terceiro princípio sobre a comunidade saudável de Jesus. Nós temos uma lista de nomes aqui, mas essa não é só uma lista de nomes, ainda mais pelo fato de que o último nome, Judas Iscariotes, é citado como um acréscimo, que veio a ser o traidor. O princípio que eu tiro daqui é que a comunidade de Jesus, para ser saudável, precisa de perdão e de valorização. Henry Nouwen disse assim: comunidade é o lugar onde mora a pessoa com quem você menos deseja conviver. Nós estamos falando sobre isso numa época em que existem pessoas, por exemplo, que saem da igreja porque andaram na rua, o pastor apareceu e não as cumprimentou. E anos depois, isso é um fato comum, a pessoa é questionada: mas por que você saiu da igreja? Porque o pastor me viu na rua e não me cumprimentou. Nós estamos numa época em que as pessoas estão sensíveis demais e por muito menos abandonam a comunidade. Veja o que havia na comunidade de Jesus que ele mesmo formou. Nós temos aqui um homem que é um impulsivo, violento, com retoques de ser alguém controlador. Você conviveria com uma pessoa assim? Esse é o Simão Pedro. Nós temos na comunidade de Jesus dois camaradas estourados. Se dependessem dele, mandava fogo em todo mundo. Os irmãos João e Tiago, filhos do trovão. Tem esse grupo de Jesus aqui, gente incrédula, cética, que não acredita em nada. Tomé. Ele precisa ver para crer. Nós temos na comunidade de Jesus um revolucionário. Esse seria mais ou menos um camarada mais comunista, de esquerda, que quer fazer revoluções armadas até. É o Simão, o Zelote. E o último nome mencionado aqui é o nome de Judas, que veio a ser o traidor. Eu tenho certeza que a maioria de nós não aguentaria passar um dia sequer com essa comunidade de gente tão esquisita, de gente tão errada, de gente tão cheia de defeitos. Mas a igreja de Jesus é isso, é gente cheia de problemas que estão juntos. Por isso o perdão precisa prevalecer. Não conviva, não busque a comunidade de Jesus alimentando falsas expectativas em relação às pessoas que participam dela. Sabe por quê? Porque você também participa. E você também é uma pessoa cheia de falhas e defeitos. As pessoas
nunca serão tão boas quanto desejamos. As pessoas sempre serão piores do que esperamos. E isso não só na igreja, é na família, é no trabalho, é no dia a dia nosso, na escola. Isso vale para nós. Sabe, nós sempre vemos que tem um traidor no grupo, mas as pessoas também veem que tem um traidor no grupo. E você já parou para pensar que o traidor pode ser você mesmo? O Judas posso ser eu mesmo? É difícil constatar isso, mas isso é um fato. E daí então essa disciplina de perdoar e ser perdoado continuamente. De ser alguém que releva e tolera muitas vezes aquilo que desagrada. E ser alguém que algumas outras vezes vai tomar a iniciativa de acertar as coisas de forma objetiva, conversar com as pessoas, tratar de mágoas, chateações, dar e receber críticas. Tudo isso requer uma atitude de perdão incondicional. E também perdoando, nós então seremos capazes de nos valorizar uns aos outros, de enxergar e apreciar e desfrutar os dons, as virtudes, as qualidades que as outras pessoas têm e que o próprio Pai colocou nelas e que o próprio Pai deseja que brilhem através delas para nós. Olhando para esses homens que acabamos de citar, Pedro, por exemplo, é um impulsivo violento, mas ele era um homem determinado. Tiago e João eram estourados, mas tinham largado tudo para seguir Jesus. Mateus era um homem que poderia ser questionado por ter se aliado ao inimigo, mas ele abriu mão da sua riqueza, da sua carreira, da sua estabilidade para estar com o Senhor Jesus Cristo. Havia virtudes ali também que precisavam ser valorizadas. Na comunidade de Jesus, todos devem ter consciência de si mesmos e dos outros a respeito de virtudes e fraquezas. Ninguém precisa estar na igreja se escondendo atrás de uma impressão exterior artificial. Eu acho muito interessante um ministro religioso, escritor de livros, professor universitário, servindo numa comunidade de pessoas simples, ele ter aceitado ouvir a seguinte coisa de pessoas que mal liam seus livros. As pessoas com quem ele convivia na comunidade disseram para ele assim: eu tenho um conselho para o senhor, por que o senhor não vai ler alguns de seus livros? Dependendo da atitude da pessoa e do tipo de pessoa hoje em dia, imediatamente sairia dessa comunidade e diria assim: o quê? Vou ficar aqui ouvindo críticas? A verdade, este homem, um homem intelectual, promissor, sábio, é alguém que é reconhecido naquela comunidade por suas limitações e por suas virtudes. E isso faz muito bem, porque isso é a verdade sobre nós. Todos nós temos virtudes e temos limitações. A comunidade de Jesus, para ser saudável, precisa estar permeada, alimentada e marcada pelo perdão e pela valorização mútuos. Em último lugar, o último princípio é que a comunidade de Jesus ela é missionária. Pretendo abordar isso com detalhes na próxima mensagem, mas a Jesus, por ora, convém mencionar no versículo 17, após estar de madrugada com o Pai, pela manhã com os discípulos, na parte da tarde, ele vai para as multidões servi-las, ministrar aos outros. A comunidade de Jesus não pode ser um grupo de pessoas que pensam assim: vamos ficar aqui juntos, saboreando nossa salvação eterna, está tão gostoso aqui. Não, jamais a comunidade de Jesus pode se tornar um clubinho privativo de lazer, de prazer, de entretenimento, de religiosidade. A comunidade de Jesus é uma comunidade que tem trabalho a fazer, gente a socorrer, o evangelho, mensagem a ser pregada. Nós somos como uma equipe de médicos sem fronteiras, aqueles voluntários que vão socorrer pessoas em contextos de guerra civil ou tragédias e calamidades. Esses médicos se reúnem, mas se agrupam para se preparar para a missão. Não faria sentido esses médicos se reunirem e ficarem juntos e desfrutarem da vida juntos e gostarem daquele momento e não fazerem mais nada. Então, às vezes a igreja é isso. Pessoas que têm uma missão, que têm dons, têm talentos, têm recursos,
mas ficam juntas olhando umas para as caras das outras. Não, nós precisamos sair e ministrar aos necessitados. Nós somos comunidade para servir. Nossas lives missionárias que estão no YouTube foram transmitidas no mês de setembro ao vivo, estão gravadas. Nós vimos ali o pastor Otoniel servindo na Fundação Casa, relatando experiências em casas de recuperação. O Lucas compartilhando sobre o socorro a famílias carentes no sertão, doando alimentos. Missões realizadas em parcerias, em comunidade, vários trabalhos realizados pela igreja corpo, não por indivíduos. Nós também, Batista Fonte e Morungaba, temos missão. Devemos ser uma igreja missional, sim, procurando repartir alimento com famílias carentes, apoiando pessoas com deficiências e necessidades, procurando suprir necessidades nas escolas, na sociedade, reunindo-nos em grupos pequenos para apoio mútuo, ajudando nossos idosos, pessoas que estão em grupo de risco, não podem se congregar e precisam de um apoio, sustentando a obra missionária, realizando ministérios internos. E o mais importante, precisamos ser uma igreja que cumpre a missão de compartilhar a palavra para as pessoas ao nosso redor. Seja você nos seus relacionamentos de trabalho, família, seja a igreja anunciando a mensagem, a comunidade de Jesus tem uma missão. E se ela deixa a missão, ela deixa de ser uma comunidade que é de Jesus. Próxima semana, próxima mensagem, nós vamos abordar mais a fundo esse tema, mas o meu apelo é que você seja mais do que um frequentador ou alguém que assiste online ou escuta as mensagens da igreja. Meu apelo para você se posicionar como alguém engajado na comunidade de Jesus. Essa comunidade brota da intimidade com o Pai. Sempre precisamos chegar para a comunhão vindo do templo a sós com Deus. A comunidade de Jesus se centraliza no discipulado de Jesus. A comunidade de Jesus requer perdão e valorização. E ela é uma comunidade dedicada à missão do próprio Jesus. Onde você está hoje? Qual o seu vínculo? Este é um aspecto fundamental do plano de espiritualidade de Jesus, que você faça parte da comunidade que Ele mesmo formou. Vamos falar com o Senhor, vamos orar por nós e pela comunidade que Ele criou. Pai, te damos graças por esse momento de reflexão na Tua Palavra, de desafios, aprendizado e entendimento. Que tudo isso seja transferido para o nosso coração e levado à prática. Eu oro por cada um de nós, que estejamos engajados na Tua igreja. E oro pela Tua igreja, para que seja uma igreja Tua, saudável, dependente do Senhor, sustentada pelo Senhor e que realiza a obra do Senhor. Eu peço e agradeço isso, por isso, em nome de Jesus. Amém.